Existe um tipo de dor que quase ninguém sabe nomear. Não é só falta de apoio, não é só solidão e também não é apenas injustiça. É algo mais silencioso. É a sensação de estar tentando construir uma vida, sem nunca ter sido emocionalmente sustentado para isso. Você olha ao redor e vê pessoas que parecem avançar com uma base invisível, família que apoia, alguém que acreditou nelas cedo, um ambiente que não as fez duvidar de si mesmas o tempo todo. E aí vem a pergunta que quase ninguém admite em voz alta. Por que para mim tudo parece mais pesado? Mas aqui está o ponto onde a visão de Gabor Maté muda completamente o jogo. O problema não é só a falta de apoio externo. O problema é o que essa falta fez dentro de você. Porque quando uma criança cresce sem apoio emocional consistente, ela não cresce apenas com menos ajuda. Ela cresce aprendendo algo muito mais profundo, que ela precisa se adaptar para sobreviver. E essa adaptação vira personalidade. Gabor Maté explica isso com uma clareza quase desconfortável. Aquilo que você chama de quem eu sou, muitas vezes é só uma estratégia de sobrevivência emocional. Não é sua essência. É o que você precisou se tornar para continuar sendo aceito, ou pelo menos não rejeitado. Talvez você tenha se tornado independente demais. Talvez tenha aprendido a não precisar de ninguém. Talvez tenha desenvolvido uma força absurda. Mas essa força tem um custo, porque ela nasceu da ausência, não da segurança. E é aqui que a maioria das pessoas se engana. Elas acham que estão apenas em desvantagem, mas na verdade, elas foram moldadas por essa falta. Cada decisão que você tomou sozinho, cada momento em que você teve que se segurar, cada dor que você engoliu porque não tinha para quem mostrar, tudo isso não só te atrasou, isso te formou. Mas formou como? Essa é a pergunta mais importante. Porque, segundo Gabor Maté, quando nossas necessidades emocionais não são atendidas, duas coisas entram em conflito dentro de nós: autenticidade e apego. Autenticidade é quem você realmente é. Apego é a necessidade de ser aceito para sobreviver. E quando você não recebe apoio, você aprende a sacrificar a autenticidade para manter qualquer forma de conexão possível. Mesmo que essa conexão seja mínima, mesmo que seja instável, mesmo que doa. Agora pensa nisso com calma. Quantas partes de você foram silenciadas para que você pudesse continuar sendo aceito? Quantas emoções você aprendeu a esconder? Quantas versões suas você abandonou? E então você cresce e chama isso de personalidade, chama isso de meu jeito, chama isso de eu sou assim, mas não percebe que esse assim foi construído em resposta à dor. E é por isso que a ausência de apoio não é só uma desvantagem prática. Ela é uma experiência emocional profunda que molda a forma como você se vê, como você se relaciona e, principalmente, como você acredita que merece viver. Você pode até pensar que está lutando contra o mundo, mas muitas vezes você está lutando contra uma versão de si mesmo que foi criada para sobreviver, não para viver. E aqui começa a virada, porque se isso foi construído, isso também pode ser visto. E se pode ser visto, pode ser transformado. Mas antes de transformar, você precisa enxergar. E o que você vai enxergar não é confortável, porque quando o apoio externo falta, o que aparece dentro de você não é imediatamente força, é algo muito mais cru, muito mais humano, muito mais verdadeiro. A seguir, quando o apoio externo falta, não é o silêncio que aparece, é o que sempre esteve ali, mas nunca teve espaço para ser sentido. As pessoas costumam achar que o problema é estar sozinho, mas Gabor Maté mostra que isso é só a superfície. O verdadeiro problema é o que você encontra dentro de si quando não há ninguém para te validar, te distrair ou te anestesiar. Porque sem apoio, você não perde só ajuda,
Você perde distrações emocionais. E quando essas distrações desaparecem, algo começa a emergir. Não é paz, é desconforto. É um tipo de inquietação difícil de explicar. Uma mistura de vazio, com tensão, com uma sensação constante de que tem algo errado, mesmo quando tudo parece estar sob controle. E aqui entra um dos pontos mais profundos da visão de Gabor Maté. Esse desconforto não é fraqueza, é memória emocional. Não memória no sentido de lembrar de eventos, mas memória no corpo, no sistema nervoso, na forma como você reage, na forma como você sente, na forma como você se protege. Porque quando suas necessidades emocionais não foram atendidas no passado, essas necessidades não desaparecem. Elas ficam armazenadas e continuam tentando ser resolvidas no presente. É por isso que você pode estar indo bem na vida, mas ainda sentir um vazio estranho. É por isso que você pode conquistar coisas e mesmo assim não se sentir suficiente. É por isso que mesmo sem perceber, você continua buscando algo que nunca foi realmente preenchido. E aqui vem uma verdade que muda tudo. Aquilo que você chama de motivação. Muitas vezes não é motivação, é compensação. Você não está apenas querendo crescer. Você está tentando provar algo, provar que é suficiente, provar que merece, provar que consegue, mesmo sem ninguém. Mas isso tem um custo silencioso, porque quando sua vida é movida por uma ferida, você pode até avançar, mas nunca descansa. E esse é o ponto onde muita gente se perde. Elas continuam correndo, sem perceber que estão fugindo. Gabor Maté fala muito sobre isso. A diferença entre dor sentida e dor evitada. A dor sentida cura. A dor evitada se transforma. Ela vira ansiedade, vira excesso de controle, vira necessidade de aprovação, vira dificuldade de confiar, vira hiperindependência. E essa última é uma das mais perigosas, porque parece força, mas muitas vezes é uma resposta ao fato de que depender de alguém já foi doloroso demais. Então você aprende: eu me viro sozinho. Eu não preciso de ninguém. Eu confio só em mim. E isso funciona. Funciona até o ponto onde começa a te limitar. Porque o ser humano não foi feito para funcionar isolado. E aqui está a contradição mais profunda. A mesma adaptação que te salvou no passado pode estar te impedindo de viver no presente. Você não é frio. Você aprendeu a se proteger. Você não é distante. Você aprendeu que se abrir pode machucar. Você não é difícil de amar. Você só não aprendeu com segurança como é ser acolhido. Percebe a diferença? Isso muda tudo. Porque quando você acredita que esse é quem você é, não existe saída. Mas quando você entende que isso foi aprendido, existe possibilidade. E é aqui que começa a verdadeira virada. Não é sobre se forçar a ser mais forte. Você já foi forte demais. É sobre começar a reconhecer o que dentro de você ainda está tentando ser visto, mas tem um problema. E é aqui que a maioria trava. Porque quando você começa a olhar para dentro, você não encontra só dor. Você encontra algo ainda mais difícil de lidar. A verdade sobre o que você realmente precisa. E essa verdade assusta, porque ela quebra a imagem de independência. Ela quebra a narrativa de que você não precisa de ninguém. Ela expõe algo que você tentou esconder por muito tempo. Você precisava, e talvez ainda precise. E aceitar isso, para muita gente, é mais difícil do que continuar sofrendo. A seguir, a gente vai entrar exatamente nisso. Por que reconhecer suas necessidades emocionais parece tão ameaçador? E como isso pode estar te mantendo preso sem você perceber? A gente vai entrar exatamente nesse ponto. O que realmente nasce dentro de você quando não há apoio? E por que a maioria das pessoas foge disso, sem perceber que é justamente ali que começa a cura? Existe um momento no processo de consciência em que você começa a enxergar.
você começa a perceber padrões, começa a entender suas reações, começa a ligar pontos do passado com o presente. Mas junto com essa clareza, vem algo que muita gente não espera: resistência. Porque entender não é o mesmo que aceitar. E aceitar, às vezes, dói mais do que não saber. Gabor Maté fala algo essencial aqui. Não é o trauma em si que mais nos prende, é a forma como aprendemos a nos adaptar a ele. E essas adaptações criam identidades muito bem construídas, muito coerentes, muito funcionais, mas que não são você. E quando você começa a questionar essas identidades, o sistema reage. Por quê? Porque por anos, essas versões suas garantiram uma coisa essencial: sobrevivência emocional. Talvez você tenha se tornado o forte, aquele que resolve tudo, aquele que aguenta, aquele que não reclama. Ou talvez o oposto, aquele que agrada, que evita conflito, que sente demais, mas esconde. Ou ainda, aquele que se fecha, que não confia, que não se entrega completamente a nada. Todas essas versões têm algo em comum. Elas nasceram como proteção. E aqui está o ponto mais delicado de todos. Você não abandona essas versões facilmente, porque em algum nível você acredita que ainda precisa delas. Mesmo que hoje elas estejam te limitando, lá atrás elas foram essenciais. Então, quando você começa a enxergar isso, uma tensão aparece. Uma parte sua quer mudar, mas outra parte quer manter tudo exatamente como está. E essa segunda parte não é fraqueza, é proteção. Gabor Maté chama isso de lealdade inconsciente. Uma fidelidade interna às estratégias que te mantiveram vivo emocionalmente. É como se algo dentro de você dissesse: foi assim que a gente sobreviveu. Não mexe nisso. E é por isso que tantas pessoas entendem tudo, mas continuam presas. Não é falta de inteligência, não é falta de disciplina. É porque mudança real exige algo que não é falado o suficiente. Sentir. Sentir o que você evitou. Sentir o que você anestesiou. Sentir o que você transformou em produtividade, controle ou indiferença. Isso assusta, porque não é confortável, não é rápido e não dá a sensação imediata de progresso. Mas aqui está a verdade que muda tudo. Você não cura aquilo que você continua evitando. Você pode estudar, pode refletir, pode até ensinar outros, mas se não sentir, não integra. E integração é o que Gabor Maté aponta como o verdadeiro caminho. Não é eliminar partes suas, é reconhecer, acolher e reintegrar. Inclusive as partes que você rejeita. Inclusive as partes que você considera fracas. Inclusive as partes que você tentou esconder por anos. Porque essas partes não são o problema. Elas são sinais. Sinais de necessidades não atendidas. Sinais de emoções não processadas. Sinais de experiências que ficaram abertas dentro de você. E aqui vem uma virada importante. Você não precisa consertar quem você é. Você precisa entender o que aconteceu com você. Isso tira o peso da culpa e coloca no lugar certo: consciência. Mas atenção, isso não significa se tornar passivo. Não significa usar o passado como desculpa. Significa algo muito mais difícil: assumir responsabilidade sem se culpar. E isso exige maturidade emocional. Porque você começa a olhar para a sua vida e perceber que muitas das suas escolhas não vieram de liberdade, vieram de adaptação. E agora você tem uma escolha real: continuar vivendo a partir dessas adaptações, ou começar lentamente a viver a partir da sua verdade. Mas isso leva ao último ponto, o mais direto, o mais prático e também o mais transformador. Porque entender tudo isso não muda nada sozinho. O que muda é o que você faz com isso a partir de agora. E no próximo bloco, a gente vai entrar exatamente nisso. Como começar a sair desse padrão sem se forçar, sem se quebrar.
mas também sem continuar preso no mesmo ciclo. Chega um momento em que você não pode mais desver. Você já entendeu, já percebeu os padrões, já reconheceu as adaptações, já viu como a falta de apoio moldou você. E agora vem a pergunta que realmente importa: o que você faz com isso? Porque consciência sem ação vira frustração. Mas aqui é onde muita gente erra. Elas acham que agora precisam mudar tudo, ser outra pessoa, agir diferente o tempo todo, consertar cada comportamento. E isso não funciona. Na verdade, isso só cria uma nova camada de cobrança. Gabor Maté é muito claro nisso. A cura não vem da força, vem da consciência com compaixão. E isso não é só uma frase bonita, é um processo real. Porque se você tentar mudar na base da pressão, você só ativa as mesmas partes suas que foram criadas para sobreviver. Mais controle, mais exigência, mais rigidez. Ou seja, você continua no mesmo padrão, só que com uma aparência diferente. Então, qual é o caminho? O primeiro passo não é mudar, é observar. Observar suas reações sem julgamento. Observar seus gatilhos. Observar quando você se fecha, quando se defende, quando se força, não para corrigir imediatamente, mas para entender. Porque toda reação tem uma raiz. E quando você entende a raiz, você para de lutar contra o sintoma. O segundo passo é criar espaço interno, entre o estímulo e a resposta, entre o que você sente e o que você faz com isso. Esse espaço é pequeno no começo, quase imperceptível, mas é nele que a mudança acontece, porque é nesse espaço que você deixa de reagir automaticamente e começa aos poucos a escolher. E aqui vem algo essencial. Escolher diferente não significa escolher perfeito. Significa escolher um pouco mais consciente, um pouco mais alinhado, um pouco menos automático. É assim que o processo começa, não com grandes viradas, mas com pequenas interrupções do padrão. O terceiro ponto é talvez o mais difícil: permitir necessidades. Sim, permitir. Porque se você passou a vida inteira aprendendo a não precisar, reconhecer que precisa é quase como quebrar uma identidade. Mas aqui está a verdade que liberta. Ter necessidades não é fraqueza, é humano. Precisar de conexão, precisar de acolhimento, precisar ser visto, isso não te diminui, isso te integra. E quando você começa a permitir isso, algo muda. Você para de exigir de si mesmo uma autossuficiência impossível e começa a construir relações mais reais, não perfeitas, mas verdadeiras. E por fim, o ponto mais importante de todos: você não precisa fazer isso sozinho. E isso pode soar estranho, talvez até desconfortável, mas justamente porque você não teve apoio, é que aprender a receber apoio se torna parte da cura. Seja através de terapia, seja através de relações seguras, seja através de espaços onde você pode ser você, sem precisar se adaptar o tempo todo. Isso não é dependência, isso é reparação. E aqui está o fechamento mais honesto possível. Sim, talvez tenha sido mais difícil para você. Talvez você tenha tido que carregar mais sozinho. Talvez tenha doído mais do que deveria. Mas isso não define até onde você pode ir. O que define é o que você começa a fazer agora com aquilo que você finalmente conseguiu enxergar. Não com pressa, não com violência interna, mas com presença. Porque no fim, a pergunta nunca foi só: como vencer sem apoio? A pergunta real sempre foi: como parar de viver apenas para sobreviver e começar, finalmente, a viver de verdade. Se esse vídeo te fez enxergar algo importante, deixa o like. Isso ajuda o conteúdo a chegar em mais pessoas que também precisam ver isso. E se fez sentido para você, se inscreve no canal.